Oi, Mal, tudo bem? Oi, Su, tudo bem e você? Tudo bem. Eu queria que você se apresentasse um pouco para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir mais tarde, para a gente aí começar esse bate-papo e assim, muito tranquilo. Sinta-se como se a gente estivesse tomando um café, Ótimo. um bate-papo relaxado, não tem nenhum teste. Bom, eu sou Maurício, tenho 63 anos, sou casado, pai de dois filhos, tenho uma enteada e uma netinha agora. Durante meu percurso profissional, trabalhei em algumas empresas e na última empresa que eu trabalhei por 31 anos e agora, depois que eu me aposentei, resolvi voltar a estudar e fazer coisas que até então eu tinha protelado em fazer, e, enfim. Hoje, eu e a Déia, minha esposa, nós moramos em Portugal. Nós estamos passando uma temporada lá para eu estudar. Fiz um mestrado, agora estou fazendo um doutorado. Basicamente é isso sobre mim. Tá bom, ótimo. É, Eu vou tentar resumir o que é o Menopausamente, esse projeto, que é mais do que um projeto, que para mim é um propósito. É um espaço onde eu acolho, onde eu trago informações, tudo sobre essa fase da mulher, coisas que não foram faladas. A gente chega nessa fase sem um manual, então tem muita coisa para a gente entender, aprender, aceitar. E quando a gente tem a informação é poder e traz liberdade. Então, eu te convidei para vir para esse bate-papo, para ver, trazer também para os meus clientes o outro lado da cadeira. Como que é você ser marido de uma mulher que já tem mais de 50 anos, como que é essa experiência, como que está sendo, tem alguma coisa diferente acontecendo com a Andrea que você acendeu uma luz vermelha, opa, algo está errado, ou algo está diferente. O Su, desde o momento que você me convidou para participar desse bate-papo, e que eu estou achando muito interessante, eu e Ideia, nós paramos para pensar e refletir um pouco mais sobre isso. E, Uhum, curiosamente, esse tema tem sido um tema, principalmente nessas duas últimas ou três últimas semanas, aqui em casa, de uma forma mais intensa, intensa, que eu estou dizendo assim, mais recorrente, uhum, e também com os amigos. uhum, É um tema super interessante que até eu comentava com a Déia, que ele é pouco explorado. E, antes de mais nada, eu acho a tua iniciativa fantástica, porque ela traz vamos dizer assim, um resgate do conhecimento para um problema, para um processo, que é um processo que acontece com as mulheres, e, obviamente, isso ele expande para a família toda, para o marido, para os filhos, e pouca gente se debruça, pouca gente fala sobre isso. No fim, parece ser um tabu, e que, na minha visão, isso que você faz é muito interessante. É o resgate de um assunto que precisa ser tratado, precisa ser abordado dentro das famílias, principalmente nesse momento, né? Acho que cada momento tem um assunto. Eu acho que nesse momento da mulher, depois dos 50 anos, e o processo da menopausa, né? Ele não é um processo muito curto, obviamente que depende de mulher para mulher, ele tem um processo um pouco mais longo, diferentemente do homem na andropausa, que ele é mais longo ainda e ele é praticamente imperceptível, então é uma uhum, situação diferente. E aí eu e a ideia, a gente estava conversando e aprofundando um pouquinho o que aconteceu ou o que vem acontecendo nesses últimos anos. uhum, E a gente chegou à conclusão que muita coisa aconteceu sem que a gente percebesse que isso estava impactando, vamos dizer assim, fisicamente, emocionalmente, a ideia e a própria relação. Porque quando se fala em menopausa, e conosco aconteceu isso, né? Quando você começa, se tem muito aquela história, problema de hormônio, aí é o frio, o calor, mulher fica calor e frio, calor e frio. Só que não é isso. Isso talvez seja a ponta de um iceberg de coisas maiores que acontecem. É, e a gente só descobre isso depois que a gente passa e quando a gente passa a estudar e passa a conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Então, a gente conversávamos, né? Pô, Dé, aconteceu isso lá atrás. Pois é, naquela época estava começando, e hoje eu vejo que aquilo que aconteceu lá foi decorrência desse processo de menopausa. E uhum, que o mais interessante é que
ela não sabia e eu não sabia. Eu acho que esse é o ponto importante, é o desconhecimento assim, do que é a menopausa efetivamente, os impactos que ela tem e a forma de lidar com ela. Uhum. É, e aí, no fundo, quando a gente passa a olhar, pô, eu sei mais ou menos, você fala, poxa, aquilo que aconteceu poderia ser, vamos dizer assim, conduzido, tratado de uma outra forma, que foi o que a gente chegou à conclusão. E quando a gente vai falar com os amigos, a gente sente a mesma coisa. As pessoas não sabem. Eu acho que a mulher, ela sabe um pouco mais, porque ela vive um pedaço, ela sabe alguma coisa que acontece. Uhum. Eu dizia para a Débora o seguinte, você sabe algumas coisas, mas tem muita coisa que acontece que você nem sabe que é em função da menopausa. Que é que essa, vamos dizer assim, ignorância, no bom sentido, de Uhum. não saber, ela é complicada. E o homem, muito menos ainda. O homem não foi, vamos dizer assim, não buscou conhecimento, não buscou informação, normalmente não busca, porque ele acaba sendo envolvido por esse processo todo Uhum. e ninguém fala. Nas famílias não fala, na escola não fala, na faculdade não fala, só fala que vai ter menopausa e que é o problema da mulher. E o problema não é da mulher, né? O problema ele é do casal, ele é da família, que é um negócio que e ele tem um impacto. E ele pode ser Uhum. mais intenso ou não, dependendo das pessoas, né? Então, certamente, eu e a Dé, a gente teve lá, nós tivemos os nossos problemas, passamos alguns momentos. Eu vejo que tem amigos que chegam até se separar por conta disso, né? Sim. E porque a mulher não sabe o que está acontecendo e não sabe Uhum. e o homem não sabe lidar. É um negócio muito louco, né? Uma coisa vamos dizer, que é assim. Então, lidar com isso, eu acho que é difícil para quem não conhece, para quem não sabe. Eu acho que ele pode ser mais fácil à medida que as pessoas tomam conhecimento do que acarreta, porque não é só a questão do frio e calor, né? É muito mais, é humor, aí é esquecimento, entra, tem um monte de coisa que a gente nem sabe que acontece, que é reflexo da menopausa e não se sabe. Uhum. É, eu fico muito feliz em ouvir você falando, porque a gente percebe que você sabe muito mais do que muitos outros homens. Então, a importância do marido, do parceiro, entender o que está acontecendo, para, como você falou, uma situação tal, a gente poderia ter feito de outra forma. Porque as pessoas, quando falam em menopausa, a maioria, tá mudando, graças a Deus, mas muita gente fala, ah, não, eu não tenho, porque eu não tenho fogacho. Mas não é só isso. Pois é, Esse é o mais famoso, vamos falar assim, porque 80% das mulheres vão ter o fogacho, ou tem. Agora, são mais de 100 sintomas que você nem relaciona à menopausa. Então, eu tenho uma cliente que ela chegou a trocar o colchão, porque ela pois tinha é, coceira no corpo inteiro, parecia que tinha formigas andando, e ela achou que era do colchão. Não, coceira no ouvido, enfim, tem muitos outros sintomas que a gente, num primeiro momento, não relaciona. E outro ponto importante que você falou, não é só o corpo, é o é, mental, mexe com as emoções, porque na realidade começa no cérebro, né? A queda hormonal com o hipotálamo, aí tem toda aquela história. Agora, um ponto importante que eu queria até trazer aqui também. No caso de vocês, vocês são imigrantes, vocês estão morando em Portugal. é, A imigração traz um estresse também que às vezes a mulher silencia ou ela não percebe, e muitas vezes os sintomas da menopausa são confundidos com o estresse de uma imigração. Como foi isso para vocês, assim, a imigração, nessa fase, porque foi mais ou menos tudo junto, né? foi. Isso foi, assim, exatamente isso que você falou. A gente migrou, né? Nós estamos morando lá há 2 anos e meio, mais ou menos. Uhum. Um projeto que a gente definiu fazer, nós tínhamos vontade e queríamos morar fora, e isso deveria minimizar, né? Pô, a gente quer isso, é o que a gente queria. Uhum. Só que quando você migra, na verdade, quando você sai da tua zona de conforto, você tem alguns problemas. E a Uhum. gente sentiu. Hoje, quando a gente conversa de coisas que aconteceram naquela época, a gente pode atribuir uma parte, eu não posso quantificar, né? Que parte é essa, vamos dizer assim, a intensidade, mas a gente sentiu que muita coisa foi também, assim, aconteceu por conta toda dessa insegurança, dessa falta dos problemas que acontecem, porque não é fácil. Chega lá, questão de documentação, procurar casa, muito embora seja uma língua próxima, quase parecida, né, que a gente Uhum. acha que é parecida, mas não é muito parecida. Você ficar longe da família, longe dos amigos,
criar um Uhum. novo ambiente, tudo isso traz um estresse muito grande, que somado a esse processo da menopausa, né, ele intensifica. Uhum. Ele traz, sim, uma condição que ela... Mas você só vai saber lá depois que passou. Porque É. se soubesse isso antes, ó, eu estou entrando na menopausa. O homem, pô, preparar o homem para isso, certamente Uhum. a administração ia ser diferente e tudo mais. Eu acho que por tudo que aconteceu, não que tenha sido assim, eu acho que a gente lidou bem com isso, nós tivemos os nossos, vamos dizer assim, alguns problemas que a gente Uhum. vamos dizer assim, se ajustando e tudo mais. E agora, eu certamente, se tivesse tido eu pelo menos, se eu tivesse tido uma informação maior do que isso, Uhum. talvez tenha sido um preconceito meu de não buscar informação, talvez a gente tivesse tido uma outra situação um pouco menos, vamos dizer assim, um pouco mais Uhum. tranquila, enfim, eu acho que Uhum. tem sim a questão do estresse e outras questões que te tiram do conforto. É. Eu falo assim, eu tenho a experiência também de ser imigrante. Quando eu entrei no climatério, eu estava morando na China, de expatriada. Então, foi uma confusão, um turbilhão de emoções, porque É. não é que dava para eu ir tomar café com uma amiga e conversar o que estava acontecendo. Não, não existia isso. Então, esse é um dos pontos também numa imigração, numa expatriação. Você falou uma coisa muito importante, que a mulher na perimenopausa, nessa fase, respinga para todo mundo, para a família, para o marido, para os filhos. Perfeito. E respinga também nas empresas. Então, as empresas, é a hora do. é, Todo homem ele vai ter uma mulher nessa fase, seja mãe, seja a esposa, a companheira, seja a colega de trabalho, a vizinha. Então, a importância da gente ter essa informação para que, é como você falou, né? Ter essa fase de uma forma mais leve, né? Porque pode, quando você tem a informação, você sabe o que está acontecendo, você pode evitar muitos estresses que numa situação dessa, né? Agora, Mal, me fala uma coisa, quando foi a primeira vez que você ouviu assim, ouviu a gente escuta já há muito tempo, menopausa, tal, tem até aquela coisa de tabu, eu falo por mim, a minha mãe quando entrou na menopausa, nossa, tá velha, e tem essa coisa, mas quando que foi a primeira vez que você escutou mesmo a Eu, palavra? escu- eu escutei com a Déia, ela falou, estou entrando, daqui a pouco eu entro na menopausa, mas era alguma coisa, vai entrar e tal, alguma coisa sem muita importância, e a minha cunhada já estava num processo mais, vamos dizer assim, adiantado da menopausa, e dizia que ela tinha essa questão do frio e calor o tempo inteiro, e o marido dela, meu irmão, pô, e aí, como é que é lidar? Não, pois é, enfim, comentou muito por cima, e aí a gente começou a sentir, aí a Déia também começou a sentir calor, frio, Uhum, foi quando a gente ouviu pela primeira vez, mas isso foi passando. uhum, E a gente não abordava. Falar para você, a gente abordava, falar sobre isso, é assim, assado, deixa eu ler um pouco. Passou, uhum, passou. Agora, depois de algum tempo, é que a gente olha para trás e aí você começa. E aí eu falei, pô, tem muita coisa que eu poderia ter feito diferente que, puta, pela minha ignorância, eu não consegui. uhum, Vamos tocar agora para frente. E nem ela também percebe isso. É, uhum, porque, né, quando você fala, até a questão da migração, outra coisa que aconteceu com a Déia, ela tinha acabado de montar a empresa dela, isso também ajudou todo esse processo. Quando você fala nas empresas também, realmente é um ponto importante, porque além das questões pessoais, tem as questões profissionais, né? A Déia uhum, teve a empresa dela, mas certamente as mulheres que trabalham, são empregadas, né? Que trabalham para alguma empresa ou em algum lugar, ela também, isso afeta também isso, né? Então, uhum, quanto mais se falar sobre isso, melhor, né? Acho que esse é o grande ponto. uhum. E o que acontece também em alguns casais é que acaba achando que o problema é do relacionamento, que é alguma coisa. Então, esse é o ponto de ter a conversa dos dois lados, né? Uma via de mão dupla. Como vocês fizeram, mesmo que vocês não tinham tanta conscientização, vamos falar assim, como agora, vocês tinham essa conversa. Su, a gente teve conversa, só que a gente estava tratando o problema errado. A gente tratava, falava sobre relacionamento, mas o problema era entender o que acarretava os Uhum, comportamentos no relacionamento. Então, quando às vezes a gente conversava alguma coisa e tinha uma resposta um pouco mais dura, não era compreendido como um problema da menopausa, era compreendido como um problema de comportamento da pessoa, tanto de um quanto do outro. uhum, Então, aí você cria os conflitos e potencializa os conflitos, por quê? Porque a solução não é essa.
A solução é compreender que, e aí eu acho que o homem tem um papel importante de compreender que a mulher ela não faz isso porque ela quer, ela Uhum. não sabe que ela faz isso, porque ela fica mais sensível. E ela fica muito sensível, é impressionante isso. E essa sensibilidade dela, ela é meio que uma montanha russa, né? Ela vai e vem o tempo inteiro. É, a questão do humor, a questão da sensibilidade. Às vezes a ideia é tipo, pô, estou com uma angústia, quero chorar. Eu não entendia por quê. E como a gente não sabe o que é isso, fica sempre focado na relação do casal. Ah, porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque você não gosta de mim, porque você não faz isso, porque eu não gosto. E não é esse o É, ponto. O ponto é exatamente. que tem uma questão fisiológica que ela vai, transcende e vai para a questão emocional, que alguém precisa compreender, e aí os dois, né? Provavelmente o homem mais do que a mulher, e aí se Uhum. policiar para entender que a razão não é uma razão de não gostar, ou de. Não tem isso. É É, que tem uma questão muito forte causada pela menopausa, que é. ela é assim, ela faz a diferença. Uhum. E É a gente, um. desculpa, e a gente está passando por isso, a gente acha que, imagina, e certamente o momento acaba, né? Isso, então, como é que você vai administrar esse tempo, né? E é bem isso, é uma situação fisiológica. Então, é, a mulher muitas vezes acorda numa tristeza que Sim, ela não tem ânimo para nada, e atrás da tristeza vem o sentimento de culpa, porque ela se culpa. Por que que eu estou triste? Se a minha vida está tudo bem, minha família está bem. Então, é uma montanha-russa, é aquela. é. E, e tem também a névoa cerebral, porque eu ia falar outra coisa agora e me deu a névoa cerebral. Você está no meio, é isso que acontece. Muitas mulheres que trabalham no mundo corporativo, você está no meio de uma apresentação e dá aquela névoa cerebral. Eu tenho clientes do mundo corporativo que pensam até em deixar o trabalho, porque a Pois performance é. está caindo. E aí a diretoria não entende. Tá, tá, tá. Por isso que assim, a importância também, né, de trazer o tema para todos os lados, para os maridos, parceiros, porque é uma coisa que mexe muito com a mulher. Mas o que eu ia falar não voltou ainda, Não, a mas gente resgata. a gente resgata. Não, e eu vou te ajudar. Uma coisa que a Déia comenta, né, que ela teve isso, e aí quando ela ficava triste, eu achava que eu estava deixando triste, e não Uhum, era isso. Então, o problema não era comigo, era com ela mesma. Tem a questão de, ela fala, é como você abre o computador e começa a abrir as caixinhas, né? A Déia abre um monte de caixinhas e para onde eu vou perde concentração, então tem essa uhum, questão de concentração também. Enfim, são coisas que. E aí eu olhava assim, pô, mas a ideia está mudando, porque a ideia não era assim. Será que o casamento, como é que vai acontecer, né? é, Mas eu acho que, enfim, tem que saber. Eu acho, aí volto naquele ponto, né? Eu acho teu trabalho muito legal, acho que é uma ideia ótima, e aí expandir isso para a questão pessoal e profissional, para as empresas, para as questões. Eu acho que isso uhum, no fundo, é um problema de saúde pública, né? Eu acho que esse é é, um ponto que muda tudo, né? é. Você falou da andropausa, né? Os homens, a andropausa é uma fase que começa a partir de 60, depende de homem para homem, e passa muito despercebida. Porque a mulher, enquanto a gente perde 2/3 dos hormônios, os homens perdem 1/3. É. Então, não dá para comparar, é uma coisa que passa muito leve. Agora, é interessante porque nós mulheres, nós temos 3 fases muito fortes durante a vida. Só que 2 delas são comemoradas. Eu chamo os 3 P's. O primeiro é a puberdade. Então, aquela menina que deixou de ser menina passa a ser mocinha, a família meio que comemora, e é uma, né, tá com a cabeça vazia, assim, sem preocupações, ela está começando a vida. Então tudo, eu sei que tem adolescentes e adolescentes, né, com mais problemas, outros não, mas enfim, é uma fase comemorada, vamos falar assim. Aí tem para aquelas mulheres que passam por uma gestação, tem o puerpério, que é uma loucura de hormônios, de emoções, mas também é comemorada, você gerou uma vida, né? Sim. Aí vem a É. perimenopausa. A perimenopausa, não. Então, essa é a diferença. Porque se a gente for olhar os sintomas, a gente tem sintomas parecidos nas 3 fases. Não tem aquela coisa da adolescência, que a minha mãe falava, só não esquece a cabeça porque está grudada.
E assim na puerpério, na perimenopausa, que dá esses brancos, né? Então, E, e, é uma fase que é tão importante quanto todas as mulheres vão passar, se Deus quiser, porque quem não passa é porque não chega lá. Então, é bom que a gente passe mesmo, entendendo essa fase, para que fique a coisa mais leve, né? e tem uma coisa, né, Su, que pouco se fala e que menopausa e tem esse preconceito, menopausa é sinônimo de velhice, né? Hum? Por quê, né? A expectativa de vida tem aumentado, então hoje no Brasil é por volta de 76, 77 anos, já, Uhum. obviamente que tem gente que vai muito mais, Sim. e uma menopausa que ocorre nos 50 anos, antigamente não tinha expectativa de vida, porque as pessoas morriam muito cedo, então entrava nos 50, nem percebia e já morria. Então, É, a menopausa era o sentido de entrou na menopausa, já é sinal que vai morrer logo. Era mais ou menos tá isso, sendo próximo muito da grosseiro. morte. É. Tá próximo, está envelhecendo, está ficando velho. Uhum. Hoje não. Hoje a mulher entra na menopausa, sei lá, com 50 anos, e ela vai viver até os 80, 90, 100 anos. Então ela Uhum. vai ter mais 40, 50 pela frente. É isso. Então isso precisa ser tratado diferente, por quê? Porque, como você falou, é fase, é a terceira fase Uhum. dos 3 P's que você falou, é, mas ela é uma fase, é uma etapa que tem que passar para continuar a vida. Uhum. E vai. E se isso não for bem feito, aí causa problemas enormes, né? Na questão profissional, de querer sair do emprego, questão da família, brigar com o marido, com o filho, Sim. separação, aquela coisa toda que, no fim, não leva a nada, né? Então, acho que esse é um ponto É. que traz, né? Isso traz Uhum. um resgate de coisas, preconceitos do passado que tem que mudar. É. E é isso, não tem aquele ditado, happy wife, happy life? É isso aí. É bem isso. Então, quando o parceiro, o marido, entende, tem essa conversa, fica tudo mais leve. Ela É. tem um apoio, esse apoio é extremamente importante. Entender o que está acontecendo. Tem hora que uma pergunta sua pode é, ter, Desandar o patê. Pode desandar o patê, é verdade, é isso. E aconteceu com a gente. É o jeito de perguntar. Aí desanda o patê, aí mas Uhum. por que você falou assim? Não, não falei assim, mas você está assim, não estou assado. Aí entra numa Eita. discussão É. que é imperceptível, não é? Aí você Uhum. cuida de relacionamento. O problema não é o relacionamento, o problema é a menopausa que causa um problema no relacionamento. Que mexe É, não só essa com o corpo, como com a mente também. com a mente é o principal, eu acho, É. porque o corpo vai se ajustando. Então, acho que Uhum. administrar a mente, para mim, ela é mais importante. É, o Ela, o que acontece é como um dominó, né? Imagina, a mulher não dormiu bem à noite porque ela teve os calores, ela teve insônia, ela levanta de manhã, né? Não é acorda porque ela não dormiu, ela levanta de manhã, é isso ela aí. tem que funcionar, porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa, então ela tem que funcionar o dia inteiro, ou na empresa, ou com os filhos, e normalmente nessa fase, ou o filho está na adolescência, que é outra explosão de hormônios, ou ela está com a síndrome do ninho vazio que o filho. É, foi embora Exatamente. E aí, o que que ela faz durante o dia? Ela quer uma recompensa, o cérebro pede uma recompensa. Ela vai lá e come, sei lá, tal coisa, um doce, não sei o quê. Ela começa a é, engordar. A autoestima dela vai para o chão. É um dominó, é uma coisa puxa a outra. é, Então, é verdade. uhum. É uma loucura, por isso que, assim, o suporte do marido, do companheiro, da família, tem um valor, assim, que não tem preço. Isso É. ajuda como um E, o todo. e o grande desafio, como eu falei, né, Su, é que o marido, o homem, ele não capacitado, treinado, alertado Uhum. para assim, para conhecer, para tratar isso junto com a esposa. Esse é o grande Uhum. ponto. É. Te falei que a gente conversou, eu conversei com os amigos, você conversa com os amigos, não, não sei o quê, minha mulher está na menopausa, mas e aí? Não sei, também não sabe o que fazer. Uhum. É. E não acha que é importante, porque essa coisa não é tratada como de novo, um problema de saúde pública, não é tratado como uma condição Uhum. assim, de transformação da vida. Sim. É exatamente isso, de facilitar a vida para o futuro, e aí vamos dizer assim, eu não gosto muito de falar de velhice, mas agora do futuro dos notes, né, que são Notes, é. os notes, e é fantástico. E pensando nos notes, eu acho que o teu negócio, a tua proposta e o teu propósito, ele se encaixa perfeitamente nisso. Uhum. É.
Porque se você não tiver, vamos dizer assim, feliz, se você não estiver bem, você não consegue chegar, desenvolver propósito, você escrever um novo propósito, mudar o propósito da tua vida, enfim. Sim. Sim, é como, né, no avião que a aeromoça fala, coloca a máscara primeiro em você para depois você ajudar. E a É. mesma coisa, a mulher, se ela não está bem, acaba impactando nos filhos, no relacionamento, em tudo, porque a coisa tem que estar, é como uma orquestra, tem que estar tudo funcionando. Um instrumento que está ali desafinado, a família é uma orquestra, né? Tem que estar tudo. Eu acho isso que esse negócio é, porque normalmente a mulher ela vai ao ginecologista Uhum, periodicamente, tudo mais. Eu não sei como isso é tratado nas escolas de medicina. Eu até acho pelo que, porque assim, quando a mulher procura um médico, ela procura porque ela se sente mal e vai ver lá as questões de uhum, hormônios e tal, isso aqui. uhum, Mas chega lá, porque a DEA não trouxe isso, eu não sei se algum médico faz. Além dele cuidar da mulher, do médico cuidar da mulher, ele tem que alertar para que a mulher provoque o homem a entender e conhecer como é isso. uhum, Porque senão fica um negócio que é só cuidando da mulher, e aquilo que você falou, como mexe muito e é um tempo, não é curto, ela fica lá lutando ela sozinha, fica uhum. lutando sozinha e vai tomar remédio, não sei o quê, hormônio, toma, não toma, uma indecisão tremenda, porque não se sabe, cada médico também tem um jeito de tratar isso, e cada mulher tem Sim. um comportamento, e ninguém, não sei por que o médico não alerta a mulher para alertar o homem. Uhum. Porque se o homem fosse alertado a participar, talvez esse período ele passe de uma maneira mais tranquila. Sim. Muito embora ele seja sensível e tal. Mas eu acho que esse é o ponto que falta nas faculdades de medicina. É uma coisa, assim, que não vejo. Pelo menos no Uhum. Brasil, eu não vi. Eu diria que, assim, a gente está caminhando, mas nós estamos gatinhando. É verdade. Então, é uma coisa ainda muito porque eh, tem mulher que acha são algumas coisas. Tem mulher que quer e pode fazer reposição hormonal e precisa, tem 3 casos. Tem o outro lado, a mulher que não quer e não pode, ou não pode. Agora Uhum. essas que querem, podem, precisam, vamos falar as que querem, elas acham que vou tomar reposição hormonal e vai melhorar a minha vida. Não, é todo um conjunto também. Então, aí entra também toda a explicação, a informação, né? Não adianta só tomar hormônio se você não olha a alimentação, se você não olha o teu estilo de vida, né? É, Agora, eu acho que assim, está começando, mas ainda tem um caminho longo para ser trilhado. é, E cada vez mais tem que ser falado. No Brasil, eu vejo que está sendo falado cada vez mais. Aqui na Suíça, ainda não, ainda é tratado como um tabu. Então, tem que ser falado, porque é isso. A informação te dá liberdade, aí você sabe o que está acontecendo, é. para os dois lados, né? Agora, o Mal, me fala uma coisa. O que que você diria para outros homens assim que estão vivendo isso ou vão viver essa fase? Qual mensagem que você deixaria para esses companheiros que têm uma mulher ou a esposa ou a namorada, enfim, a mãe, a irmã, tem uma mulher passando por essa fase? Qual a mensagem que você deixaria? Eu acho que, para mim, assim, tem que ter informação. Uhum, Precisa aprofundar o tema, precisa conhecer o tema. Primeiro, precisa entender que o homem faz parte deste processo. A uhum, menopausa, ela não é a menopausa da mulher, ela é a menopausa da família. Então, uhum, quando você olha isso, porque eu não posso. Mas é minha mulher que está com a menopausa, o problema é dela, ela vai no médico, o médico receita lá o remédio. Não é isso, porque te traz uma série vamos dizer assim, de efeitos colaterais uma menopausa que a uhum, família toda fica impactada. Então, acho que a primeira coisa é o homem saber, conhecer, aprender a conhecer. O segundo é conversar. Eu acho que é uhum, começar a tratar os assuntos e cada momento, cada, vamos dizer assim, olha, vamos dizer assim, conflito que tiver, tentar entender se ele é do conflito em si mesmo, se ele é da menopausa. Porque se ele é da menopausa, você tá entrando em conflito por nada. uhum, Então, e conversar sobre isso daí. E respeitar a mulher, porque eu falo para a Dé, mas Dé, não é culpa tua, não é culpa uhum, minha. Não tem culpa, não tem culpado. sim, Então, isso você precisa entender que faz parte desse processo, e que é um processo que toda mulher vai passar. É aquilo que você uhum, falou, toda mulher vai passar. E quem tá casado tem que entender e saber como administrar isso. Então, uhum. para mim, o principal é informação e comunicação.
Uhum. essa Super bom. Mal, te agradeço muito. Eu queria falar para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que ainda não está seguindo o canal do Menopausamente, siga, porque aqui eu sempre trago informações, é isso, é o que um dos recados do mal é a informação é poder, a informação traz liberdade. Então, siga o canal do Menopausamente, aperte lá o sininho, e, e é isso, Mal, queria te agradecer demais, foi muito boa essa tua visão, eu tenho certeza que vai ajudar muitos outros homens também a abrir a chavinha e pensar, opa, eu tenho que buscar é informação. Su, sim, eu que agradeço, um papo super legal e pode ter certeza que você contribuiu para que eu mudasse meu pensamento e tudo mais. Eu acho que esse é um ponto Uhum, importante. E eu falei isso para a Déia, falei, ó, Déia, eu acho que a Su está fazendo um negócio muito legal, porque ela tinha conversado comigo há algum tempo, a Su está fazendo, eu não tinha ainda alcançado a importância do teu negócio, do teu propósito, que ele é fantástico. E você comentou aqui também que esse é um processo que ele tem que começar, não é quando o homem tem seus 50, a mulher tem que uhum, começar antes. uhum, Isso é uma coisa, isso vai de cultura, isso vai de respeito, vai de é, acolhimento, ele sei. funciona para tudo, ele não é só uma questão, vamos dizer assim, física ou fisiológica, eu falei, ele é muito maior do que isso. Então, acho legal a tua proposta, acho legal o teu desejo de cuidar, de tratar desse assunto, né? E aí o conselho que eu posso dar para as pessoas é o seguinte: siga o canal, fale com a sua. Obrigada. E é isso, nesse canal eu trago sempre, se você tem bate-papo com a médica endocrinologista, tem com a dentista, as informações que ela traz, super interessante, tem com uma médica homeopata, a visão da homeopatia sobre essa fase, a dermatologista agora, o marido, que é você, então é isso, informação e mais informação, porque aí você vai juntando esse quebra-cabeça e passa essa fase como tem que ser, leve, né? É verdade. É isso Muito aí. bom. Obrigado. Mal, obrigada Obrigadão. e a gente se fala então. Então, Tá bom. Tchau, tchau. Super beijo. tchau. Obrigado.